Prazos não cumpridos, dinheiro que acaba, empreendimentos que não são entregues. Esses são problemas que vemos em algumas obras públicas no país. Um levantamento do TCU mostra que o Brasil tem mais de 14 mil obras paralisadas. Mas por que tantos atrasos e paralisações? Esse é o assunto do Eu Fiscalizo deste mês. O panorama do levantamento revela um Brasil paralisado. Trabalhos recentes do Tribunal de Contas da União identificaram que 14 mil obras deveriam estar em andamento, num total de 38 mil analisadas. Isso representa mais de um terço, 37%, que não tiveram avanço ou apresentaram baixíssima execução nos últimos 3 meses. A previsão de gasto com esses empreendimentos é de 144 bilhões de reais. 10 bilhões já foram aplicados e não se sabe exatamente o que vai acontecer com esse investimento. É um quadro muito ruim, é um quadro que mexe com a dignidade humana, porque ele atenta contra o social. Essas obras inacabadas e paralisadas muitas vezes têm uma presença social marcante, são obras de infraestrutura que param o Brasil, são obras que se avolumam, se agigantam no Estado, tem um efeito cumulativo. O trabalho traz um retrato de cada Estado, né? A disposição e a distribuição de cada Estado. Isso é o nosso objetivo final, é o interesse público, evitar o desperdício, que nós temos 10 bilhões desperdiçados e não utilizados, não eficazmente utilizados nesse momento. Para chegar ao diagnóstico, o TCU trabalhou com bases de dados consideradas representativas do governo. As bases de dados são da Caixa Econômica Federal, do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, do Ministério da Educação, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Buscamos identificar quais sistemas do Poder Executivo dispõem de informações que pudessem ser utilizadas no trabalho. Daí, cinco sistemas se destacaram, levando em consideração principalmente a grande quantidade de obras que cada órgão ou entidade gerencia, os valores desses empreendimentos. Então, sim, os sistemas utilizados como base para o trabalho atual, eles têm uma grande representatividade, não só em relação a valores, contratos de elevada magnitude no cenário total, mas também em relação à quantidade de contratos. Essas obras paralisadas, ela tem um impacto social relevantíssimo. Cabe efetivamente ao Estado, depois de um manancial de informações como essa, cabe a tomar as providências. O trabalho da gente é levantar, fazer o diagnóstico, propor as sugestões. Existem duas grandes formas de se operar, né? Ou o governo federal contrata diretamente a empreiteira, então nesse caso o órgão federal vai conduzir o processo de licitação a partir de um projeto básico de engenharia ou, em alguns casos, até de um projeto executivo mais detalhado que precisa ser elaborado previamente para daí se contratar a obra, ou uma outra modalidade que envolve aí os convênios, contratos de repasse e outros instrumentos, é que o governo federal repassa o dinheiro para o Estado ou para o município e ele faz, então, a licitação e contrata a empresa que vai conduzir a obra. Especialistas no assunto concordam que a conclusão de uma obra pública depende de uma série de etapas, que se inicia muito antes da licitação. Envolve questão de planejamento, tanto de planejamento macro, de se pensar quais são os empreendimentos prioritários e a partir dele fazer uma seleção dentre aqueles que têm mais viabilidade, porque às vezes a gente tem uma necessidade grande, mas, por exemplo, você precisa desapropriar um terreno ou obter uma licença ambiental, o que significa que o empreendimento ainda não está maduro para ser, de fato, contratado, né? Quanto capacidade de planejamento e gestão no nível individualizado. Não, sim, vamos fazer essa obra, mas precisamos elaborar um bom projeto, precisamos fazer uma licitação, precisamos gerir essa obra. Existe essa carência nos órgãos. As obras paralisadas no Brasil, o motivo maior seja a falta de um planejamento adequado, um projeto básico, né, para se iniciar o processo.
muitas das vezes se consegue o recurso, aí quer a toque de caixa, de que se faça licitação, sem fazer uma análise, uma sondagem adequada, sem buscar as licenças necessárias. Então não adianta começar sem esse planejamento e até mesmo para licitar já tem que ter um projeto básico, mas que permita ser executado. Fomos até o estado da Bahia para mostrar uma obra paralisada e os transtornos gerados para a população. Desde fevereiro deste ano, a ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Salvador está suspensa. Já é a segunda vez que isso acontece. O empreendimento abrange 3 bacias hidrográficas. São 46 mil famílias em mais de 10 bairros que seriam beneficiadas com cerca de 100 quilômetros da rede de esgoto. A gente está sofrendo por um problema que a obra está parada, o esgoto está em céu aberto, a gente tem que ficar buscando água no vizinho, então é uma situação muito difícil para a gente. A gente passa por uma situação muito desagradável, esgoto a céu aberto, é muita muriçoca, muito problema, trazendo muitos riscos para a gente aqui, no caso de doenças praticamente contagiosas, porque temos muitas crianças ao redor e realmente isso não faz bem à população. A empresa baiana de águas e saneamento de Salvador é a responsável pela obra que foi iniciada em 2009. O engenheiro da Embasa comenta sobre o atraso e a previsão de entrega. Nós requalificamos o orçamento, corrigimos algumas deficiências e estamos com um processo de licitação baseada na nova lei das estatais. Segundo semestre agora vamos licitar e tudo dando certo com a licitação, a gente inicia a obra ainda no segundo semestre. O investimento total é em torno de 160 milhões, já foram gastos 85 milhões e a gente tem mais previsão de gastar mais 75 milhões para concluir as etapas. A gente fica na expectativa de sempre terminar e nunca termina, somos seres humanos de bem, precisamos de pelo menos isso, né? Pagamos nossos impostos e eu acho que é o mínimo que poderemos ter. Segundo o Ministério da Economia, o país tem hoje mais de 100 mil obras públicas e o governo tem tomado ações para solucionar os problemas na área. Então, a gente tem trabalhado numa série de instrumentos, endereçando toda essa cadeia. Primeiro, lançamos em janeiro de 2019 uma instrução normativa que obriga os órgãos a elaborarem um plano anual de contratações. A gente entende que esse é o primeiro passo nessa cadeia toda, porque obriga que ainda antes da elaboração da proposta orçamentária para o ano seguinte, o órgão já pense, olha, o que eu quero contratar, no caso em 2020, faça uma seleção de projetos prioritários e a partir daí trabalhe a viabilização do orçamento para depois entrar no planejamento detalhado dela. A necessidade de identificar as responsabilidades na execução das obras também foi pontuada a fim de evitar as paralisações do setor e transformar a realidade. Toda obra, todo empreendimento, você tem diversos tipos de serviços. E não pode ser o órgão público responsável, não existe isso. Pessoa jurídica não é responsável. Quem é responsável é a pessoa física. Então tem que estar caracterizado quem é o responsável pelo orçamento, quem é o responsável pela execução. Cada profissional vai ter a sua responsabilidade e responde perante a lei. Uma questão, infelizmente, ainda existe no nosso Brasil, obras paralisadas por cunho político. Então, uma obra que foi iniciada no governo, o outro entra, digamos, uma oposição a quem iniciou a obra e simplesmente dá aquilo sem nenhuma responsabilidade financeira, responsabilidade fiscal, ele interrompe, quer dizer, tudo que foi aplicado fica ali perdido. No próximo bloco, vamos mostrar os trabalhos do TCU que apontam os principais problemas de obras paralisadas no país.